Vamos ver então um pouco agora como é o circuito neural associado ao medo e à ansiedade. Então, inicialmente, eu queria trazer essa figura aqui, que ela fala do circuito do aprendizado do medo. E para a gente falar do circuito do aprendizado do medo, a gente precisa falar inicialmente desse circuito do medo, que a gente vai ver que está muito ligado a áreas do cérebro como a amígdala. Então, nesse circuito do medo, a gente observa o estímulo ameaçador, o sistema sensorial que capta esse estímulo ameaçador, o circuito do medo que é ativado, então produz algum comportamento defensivo, né, ou em resposta fisiológica. Né? Imagine que você está andando numa mata, de repente você vê um som de um animal, de um leão ou de algo que parece ameaçador, você está andando próximo de um lago e vê um jacaré, automaticamente você vai ter uma resposta defensiva, uma resposta de proteção, uma resposta de medo, juntamente com respostas fisiológicas. Então, o que acontece nesse modelo aqui proposto pelo Ledoux é que nesse sistema de ameaça, do sistema sensorial, você tem um circuito defensivo, mas um circuito também cognitivo, e isso muito ligado à memória operacional, que vai começar a trazer várias informações sobre o que é que pode ser aquele estímulo ameaçador. Então, da mesma maneira que a gente tem um circuito de sobrevivência e de defesa que produz essas respostas fisiológicas, a gente tem um circuito cognitivo que gera essa sensação, essa percepção, ou essa capacidade de nomeação de uma emoção que a gente tem, que é o medo. Né? E é importante a gente diferenciar aqui, porque aqui a gente tem muito relacionado um componente cognitivo, que é essa capacidade de você conseguir expressar o que você está sentindo, que é o medo, e ao mesmo tempo você tem um sistema que ele provavelmente ele é muito mais não consciente, tá? Que é esse sistema de resposta fisiológica e de comportamentos de defesa. Esses dois sistemas eles estão agindo em conjunto frente a um estímulo ameaçador. Então, tentando especificar mais agora quais são as áreas do cérebro relacionadas a esse circuito do medo, inicialmente, né, a gente vê aqui, né, o estímulo ameaçador, o sistema sensorial, e aqui a gente vê três grandes estruturas relacionadas a esse sistema do circuito do medo. Então, a gente vai ver aqui a amígdala lateral, tá? Essa amígdala lateral, ela conversa, né? Ela tem ligações com o núcleo central da amígdala e, ao mesmo tempo, ela tem relações com núcleos da base. Lembrando que os núcleos da base, eles são ativados principalmente para as respostas motoras, tá? Ou seja, fugir, puxar o braço, né? Puxar, sair daquele lugar, correr daquele lugar que você está, porque especificamente essa amígdala gera a sensação de medo, né? E perigo. E aí o núcleo da base ativa então o estriado, e esse estriado, né, o estriado que é uma área dos núcleos da base, ele produz um comportamento defensivo, de escapar ou de evitar aquela determinada situação. E a amígdala lateral produz a reação de defesa, de congelamento ou luta contra aquele estímulo que parece ameaçador. Quando a gente está ansioso, né, veja que esse daqui era muito mais um estímulo relacionado ao medo. Tá? Quando a gente está ansioso, a gente tem aqui um processamento presente de ameaças que elas são, na verdade, incertas. Então, novamente, aquele exemplo. Se você vai apresentar um seminário, você acha que pode acontecer alguma coisa errada, você acha que você pode esquecer tudo na hora, você acha que alguém, né, pode não levar o trabalho no dia, automaticamente você vê aquilo ali como uma situação de ameaça. Esse sistema sensorial detecta, faz a mesma ativação ali, como a gente falou, né? Amígdala lateral, núcleos da base, amígdala central. E com isso você tem uma ativação estendida da amígdala, de outros circuitos que fazem a ativação desse núcleo da base, que evita também essa situação. Só que o problema é que essa extensão da amígdala está muito mais ligada a pessoas que já têm transtornos de ansiedade. Ou seja, pessoas que têm transtorno de ansiedade, elas têm uma hiperativação da amígdala. Elas detectam estímulos ameaçadores muito mais fácil. Elas têm estímulos de medo, de insegurança muito mais fácil do que pessoas que ao longo do seu desenvolvimento têm uma menor ativação de amígdala.
amígdala cerebral principalmente. A gente vai falar um pouco como é que isso se desenvolve, isso é aprendido ao longo do desenvolvimento. Então, qualquer ameaça que eu não tenha controle, então, se eu vou apresentar, eu não sei o que os outros vão pensar de mim, se eu preciso entrar numa loja e eu preciso perguntar o preço de uma roupa para uma vendedora, mas eu fico com medo do que ela vai pensar sobre mim, eu fico com medo sobre, sei lá, que ela pode não me responder, será que ela pode ficar chateada porque eu não vou comprar o produto, no caso, por exemplo, de fobia social, se eu tenho um atraso ou uma dificuldade de tá todo mundo lá na sala sentado assistindo a aula e eu preciso chegar atrasado, preciso entrar depois, todo mundo vai me ver chegando atrasado, o que será que isso pode acontecer? Ou seja, em geral você vai ter uma maior ativação da amígdala estendida, que vai estar muito mais ligado a essas ameaças incertas, que você não sabe exatamente o que pode acontecer. E aí, como você não tem controle, em geral, a pessoa evita. Então, tentando mapear melhor quais são essas regiões cerebrais envolvidas nessa regulação das emoções e da detecção de ameaça, inicialmente a gente vai ter aqui ó, a ativação das amígdalas cerebrais, só que essa ativação da amígdala cerebral, ela tem ligação também com o cingulado anterior. Não sei se vocês lembram da aula de sistema límbico, mas, por exemplo, no cingulado anterior está ligado às situações de detecção de ameaça. Essas situações de detecção de ameaça conversa com o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é que está ligado à região do planejamento, do pensamento, do raciocínio. Então a gente antecipa o que é que pode acontecer, a gente pensa o que é que pode acontecer em determinada situação. Ao mesmo tempo, esses dois circuitos, eles vão lá na nossa memória, vão lá no nosso hipocampo, pegar as informações, trazendo para, olha, eu já tive algum contato com seminários, por exemplo, eu tive algum trauma, eu tive alguma situação que foi aversivo para mim, por exemplo, apresentar para várias pessoas, como é que foi esse trauma? Ou seja, eu vou lá na minha memória, pego essa informação, vejo aquela situação como é ameaçadora, começo a imaginar vários mundos possíveis de que aquilo vai acontecer novamente, de que todo mundo vai rir de mim no seminário, de que eu vou esquecer de tudo, de que eu vou tirar zero, que eu não vou conseguir passar na matéria, que eu não vou conseguir me formar. Ou seja, veja que tem todo um circuito aqui que ele vai sendo ativado a partir de uma situação de ameaça, me expor, apresentar um seminário. E ao mesmo tempo, essa ativação do córtex pré-frontal está ligado à atividade do córtex insular. O córtex insular está ligado muito a atividades fisiológicas, a sensação fisiológica. É por isso que muitas vezes, quando a gente está ansioso, a gente tem uma sensação, muitas vezes um frio na barriga, um peso no estômago, dependendo de como a pessoa pode ver. Em geral, a gente vai ter essas alterações fisiológicas. Essas alterações fisiológicas, elas são produzidas pelo córtex insular. E aí a gente vai vendo então como cada uma dessas estruturas elas vão se ligando para produzir essa sensação de ameaça, essa situação de perigo, né? Que a gente pode ter aprendido ao longo da nossa vida, tá? Ou a gente pode estar se expondo ali naquele momento para uma situação perigosa. Tentando trazer um outro exemplo, imagine que você sempre andou de ônibus e nunca teve nenhum problema. De repente você começa a andar de ônibus e é assaltado dentro desse ônibus. Isso foi uma atividade que gerou intenso medo, isso gerou um trauma, ou seja, produz um aumento da ativação da amígdala naquela situação, né, pois produz um condicionamento. Isso daí vai ficar registrado no seu hipocampo, aquela sensação desagradável do assalto, do medo vai estar ali envolvido. Isso fica registrado no seu córtex cingulado anterior. E aí, consequentemente, quando você tiver numa outra situação, o assalto já passou, que você precisar pegar um ônibus novamente, todo esse circuito do medo e da ansiedade vai ser ativado. Consequentemente, quando a pessoa vê um ônibus, o que ela vai fazer? Ela vai evitar pegar um ônibus. E aí a gente pode ir vendo como esses traumas eles vão se repetindo, essas situações de ameaça elas vão se amplificando, porque isso muitas vezes pode começar com ônibus, mas isso pode ir para várias outras situações. A gente poderia falar vários exemplos, tá, de como isso daí vai sendo aprendido ao longo da nossa vida. Então vamos tentar falar um pouco agora como é que isso vai sendo reforçado e aprendido. Então veja, inicialmente a gente pode ver aqui ó, uma vulnerabilidade pré-existente. Essa vulnerabilidade pré-existente está ligada às nossas condições genéticas, ambientais, moleculares e comportamentais. Tá? Que acontece desde o momento que a gente está sendo gestado, nos primeiros anos da nossa vida, por exemplo.
Depois a gente tem no desenvolvimento infantil, como é a modelagem desse temperamento, como são os padrões cognitivos, afetivos e comportamentais, incluindo a regulação da ansiedade. Será que os nossos pais eles são muito controladores? Por exemplo, já tive casos de pais que falavam, olha, meu filho, você não pode brincar assim, você não pode vestir essa roupa, você tem que fazer isso dessa maneira, você tem que tratar os amigos dessa forma. Ou seja, eram pais muito controladores e exigentes. Isso, por exemplo, faz com que os filhos vão se desenvolvendo uma característica de autocobrança, de que tem que ser de determinada maneira, de que precisam se comportar daquela forma, tentando controlar muito sobre como o mundo deve estar acontecendo. Isso, por exemplo, é como isso acontece ao longo do desenvolvimento, né? Veja que esses aqui são os vários caminhos ao longo do tempo. Então, essas ocorrências podem ser transitórias, circunscritas em alguma determinada situação, ou podem ser generalizadas e serem mantidas. Eu já atendi pacientes, por exemplo, que a mãe falava, olha, você tem que tomar banho até 8 horas, porque se você tomar banho até 8 horas, para dar tempo para o cabelo secar, porque se o cabelo não secar, você vai dormir de cabelo molhado e, consequentemente, no outro dia você pode adoecer. Não veja uma cadeia de eventos de ameaça que eu preciso controlar. Veja, né, outros pais às vezes falavam assim, olha, você precisa dormir cedo, porque se você não dormir cedo, amanhã você vai acordar tarde para a escola. Se você acordar tarde para a escola, você não vai conseguir aprender. Se você não conseguir aprender, você vai tirar uma nota ruim. Ou seja, eram os pais, né, ou são pais extremamente controladores que vão reforçando isso, tá? Essas disfunções transitórias ou essa dificuldade de lidar com a incerteza ou essa regulação do medo. Por quê? Porque esses pais, por exemplo, nessas situações estão sempre ativando essa situação de medo. Se você não fizer isso, você vai ficar doente. Se você não fizer isso, você vai perder na matéria. Se você não fizer isso, você vai acontecer alguma coisa de ruim com você. Ou seja, essa emoção do medo e a regulação do medo vai ser mais prejudicada em crianças que apresentam esse tipo de situação e aí, consequentemente, também da ansiedade. Isso daqui a gente pode pensar ainda, tá, em um padrão que não necessariamente vai acontecer algum tipo de transtorno, mas como isso vai sendo aprendido ao longo do desenvolvimento. E aí você tem uma trajetória inicial, por exemplo, a ocorrência de uma ansiedade transitória, né, que ainda não chama tanta atenção, por exemplo, a ansiedade fóbica diante de uma barata, né? Saia de perto da barata, não chegue próximo da barata, a barata é suja, a barata transmite doença, a barata pode fazer alguma coisa muito grave com você. E aquela resposta, ela produz algum tipo de medo, mas ela ainda não altera tanto a vida do indivíduo. Mas isso pode se amplificar em outras situações. Por exemplo, um pai que está andando com uma criança na rua. O pai muitas vezes vai falar, olha, cuidado, quando você andar na rua, você tem que andar sempre para trás. Se alguém vier na sua calçada, é melhor você ir para o outro lado. Não ande com nada na bolsa, não ande com nada na mão. A gente sabe que a gente vive num país muito violento, mas a ideia é de que quanto mais a gente alimenta, reforça esse tipo de situação de medo, de perigo, isso consequentemente pode gerar casos de aumento de ansiedade, que num curto prazo isso pode aparecer num nível subclínico ou até como algo reforçador e até interessante para a pessoa. Só que quando a gente pensa isso mais a longo prazo, muitas vezes isso pode vir a se agravar e transformar-se num transtorno de ansiedade. Por quê? Porque essa atividade constante do medo, do perigo e da ansiedade, de que a gente precisa controlar aquilo que está ao nosso redor, causa uma sensibilização e comprometimento crescente, por exemplo, através da prevenção, ou seja, a gente sempre tem que estar sempre prevenindo sobre todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Consequentemente, essa ativação constante do medo vão produzir disfunções neurobiológicas, como, por exemplo, o aumento excessivo da atividade da amígdala, registro no hipocampo das nossas memórias sobre situações de perigo. Consequentemente, vão produzir mais pensamentos de perigo, mais sensações de medo, e aí alterações comportamentais, ou seja, eu preciso estar sempre me antecipando, eu preciso cuidar de toda a parte do seminário, eu preciso ver se todo mundo fez todas as partes, porque senão vai acontecer alguma tragédia, a gente vai tirar uma nota ruim. Pense como isso vai sendo numa crescente, que vai sendo alimentado ao longo do tempo e ao longo da vida.
E aí, essa trajetória 2, né, caso isso continue, isso pode se transformar num transtorno de ansiedade, por exemplo, em algum tipo, né, quando você passa a partir de um determinado limiar e uma determinada persistência, aonde o indivíduo ele já tem uma maior sensibilização da amígdala estendida, do gânglios da base, do cingulado anterior, para a generalização do circuito do medo. A pessoa que antes ela não conseguia sair sozinha no ônibus, ela agora já não consegue mais ficar em casa sozinha, ela já não gosta de ficar sozinha no quarto, já não gosta de tomar banho, porque aquilo ali vai se generalizando. Né? E vai tomando conta de várias outras esferas. A pessoa antes não saía de ônibus, agora ela não gosta de dirigir, ela não gosta de ficar sozinha em casa, porque esse medo vai tomando conta e ela vai antecipando perigos que tenham do futuro e isso vai se generalizando, isso vai desmoralizando a pessoa, vai incapacitando, o que vai agravando cada vez mais o quadro dela. E aí a gente vem na trajetória 3, né, com complicações secundárias, problemas no trabalho, problemas no relacionamento, problemas na autonomia, e isso muitas vezes vai ocasionar um quadro de depressão, muitas vezes a pessoa pode começar a usar medicamentos, pode começar a usar drogas para diminuir aquela sensação desagradável, de incapacidade, perdas de trabalho, e por aí vai. Então, se a gente pensa isso desde o nosso nascimento até a nossa idade adulta, né, se esse grau de disfunção ele não é tratado, ele não tem algum tipo de intervenção, isso daí tende a aumentar. Então aqui a gente tem dois caminhos, um caminho, né, que é o caminho, né, da anormalidade, do desenvolvimento anormal, que vai gerar um quadro de transtorno, ou você tem um desenvolvimento onde intervenções mais precoces eles podem reduzir o risco e a disfuncionalidade desse quadro de ansiedade. Né? Então essas intervenções precoces direcionadas nesses estágios pré-clínicos, como por exemplo na escola, através de regulação emocional, orientação à paz, reconhecimento das situações de medo, tolerância às situações que a gente não tem controle, maior autoconsciência de que a gente não tem controle sobre quase nada na nossa vida, no mundo ao nosso redor. Né? Se a gente faz essas intervenções muito direcionadas, a intervenção com paz, a tolerância à maior incerteza de que algumas coisas podem dar errado e que nem sempre a gente vai ter controle de tudo, essas intervenções na escola podem diminuir esse grau de disfuncionalidade que essa criança vai ter. Ou mesmo a gente pode fazer essas intervenções na fase adulta. Esse é um dos papéis, né, da psicoterapia, é que a pessoa aprenda a lidar, por exemplo, em transtorno de ansiedade, com situações que ela não pode controlar. Então, essas intervenções terapêuticas que vão reduzir a gravidade e o escopo dessa complicação, para que a pessoa possa ter uma vida mais útil, mais capaz, mais funcional. Isso seriam os benefícios da saúde pública. Então, aqui a gente pode ver especificamente as desordens de ansiedade como um dos transtornos mentais mais comuns, ó. Ela só fica atrás da depressão, tá? Da depressão unipolar. Então veja, ó, a taxa de indivíduos a cada 10 mil é bastante alta, chega aqui a 160 indivíduos. Ou seja, quando a gente fala em várias doenças, né, migrânia, né, que seria mais a dor de cabeça, a esquizofrenia, transtorno bipolar, a gente vê que as desordens de ansiedade elas têm uma alta prevalência na nossa sociedade. Consequentemente, entender melhor como ela funciona, sobre esses mecanismos de aprendizado é algo extremamente importante.